Olá amigos, Vanusa Mendes, e a dica de hoje é sobre a audiência de instrução e julgamento quando há período rural a ser provado através de oitiva de testemunha. Muito bem, tem macete, tem algumas coisas que nós devemos saber? Sim, tem sim. Primeira coisa é a gente sempre, tá? É a minha dica que eu dou. É sempre você ler o capítulo lá no processo civil, no Código de Processo Civil, que trata da audiência de instrução e julgamento e também saber como funciona no caso do Juizado Especial Federal, né? Um rito mais simplificado, lá no artigo 34 da Lei 9.099, 33 e 34, lá da Lei 9.099, vai falar lá que você pode até inclusive levar as testemunhas sem arrolar no juizado, tá? Lembrando que o artigo 1º da Lei 10.259, a Lei do Juizado Especial Federal, fala que naquilo que não conflita se aplica a Lei do Juizado Especial Cível, certo? Então, saber se é uma audiência no Juizado Especial, ou se é numa Justiça Federal, ou ainda uma vara federal, né, ou vara da Justiça Comum, para saber qual é o trâmite, qual é o rito daquela audiência. E aí, lembrar o seguinte, segurado especial, se ele atua sozinho, né, de maneira individual, ou se ele atua em economia familiar, é importante essa distinção e muitas vezes o juiz gosta de ouvir o segurado, obviamente buscando obter aí até uma confissão dele, tá? Você não pode pedir para ouvir o segurado, porque a oitiva do segurado, né, o depoimento pessoal do segurado é uma decisão do juízo ou um pedido da outra parte, né? Não é incomum você fazer uma audiência contra o INSS e não ter procurador, né? A Fazenda Pública ela tem essa prerrogativa de não gerar aí nenhum prejuízo, né? Mas acaba sendo bom para o advogado, porque primeiro que não vai contraditar testemunha e etc. Aí, o que você deve conversar com o cliente, extrair do cliente? Obviamente que você já fez isso antes de fazer o requerimento administrativo, lá de preencher a autodeclaração do segurado especial. É saber qual é a cultura, o que é que ele trabalha. Naquele ramo dele, rural, o que é que ele faz? É gado que ele mexe? Ele mexe com plantação de alguma coisa? Qual é o cultivo dele? É um pescador artesanal? E conversar sobre essa atividade. Pesquise você mesmo, tá? Vou te dar um exemplo, tá? Se o cliente me procura e ele plantava feijão, eu vou pesquisar tudo sobre plantação de feijão, porque daí eu vou conversar com o cliente para saber se, em eventual aí depoimento pessoal, ele não vai falar abobrinha, né? O juiz quer saber se de fato ele conhece aquela cultura que ele diz exercer, e os meandros daquela cultura. Quando que se dá a safra? Como que se dá a plantação? Como que é a semente? Como que é a irrigação? Como são os insumos? Enfim, conversar com o cliente sobre a atividade especificamente. A mesma coisa com as testemunhas. O juiz vai perguntar como é que era, como é que planta, como é que funciona. Você quer saber outra coisa? Havia excedente? Ou seja, havia uma produção, a produção era para a subsistência daquele núcleo familiar, ou para aquele segurado especificamente individualmente, ou havia uma venda de excedente. O juiz quer saber se de fato se enquadra como segurado especial, ou se mesmo se é devedor de contribuição social aí, conforme o artigo 25 da Lei 8.212, tá? Ou se era mesmo economia de subsistência, né? Outra coisa, vai querer saber se tinha empregados, né? Ou se era só durante a safra, se ele trabalhava em outras atividades na entre safra e quanto tempo durava esse trabalho. Então é importante conversar com o cliente. Quando você conversa com o cliente antes, você fica seguro e você leva o cliente seguro para a audiência, explicar para o cliente como é que vai se dar a audiência, todos os trâmites dela, como é que funciona, pedir para ele ir lá, né, com aquela roupinha de passear no domingo. Pode parecer bobeira, mas isso é importante. Algumas vezes a juiz, dependendo da atividade, olha a pele do segurado, isso vai, né, a pele machucada do sol, uma mão machucada de uma vida dura na roça, né? E também a mesma coisa com as testemunhas, tá? Por quê? Você vai perceber que tem testemunha que mais atrapalha do que ajuda. Então, conversa com as testemunhas antes. E ninguém está falando aqui em influenciar ou ensaiar respostas. Isso, na minha opinião, não é inteligente
porque testemunha pode chegar lá e falar tudo o contrário, mas assim, extrair se aquela pessoa, se aquilo que aquela pessoa como testemunha vai dizer é útil para o teu cliente, para formar a convicção do juiz, tá bom? Então, primeira coisa, processo na cabeça, né, na ponta da língua, saber tudo que se deu. Às vezes o processo demora e a gente não pode ir para a audiência despreparado, tem que ler de novo a inicial, tem que ler lá, ver os documentos que foram produzidos, qual foi a resposta do INSS, para ir para a audiência na ponta da língua tudo, e seguro de si, e poder fazer uma boa audiência e garantir o direito desse nosso querido trabalhador que leva alimento para nossa mesa, que é a grande maioria do trabalhador rural, são os pequenos produtores, né? Tá bom? Um grande abraço para você, se tiver dúvida, faz aí, um abração, tchau!